Só vou parar quando sair a última gota. Ele prometeu, a voz rouca arranhando o silêncio daquela tarde abafada. Meus 18 anos congelaram ali, na varanda daquela fazenda antiga, o cheiro de terra, molhada e feno misturado ao suor que já começava a umedecer minhas palmas. Ele, o fazendeiro, devia ter uns 60, rosto curtido pelo sol, mãos calejadas que pareciam capazes de esmagar uma melancia com um aperto só. Mas aqueles olhos, escuros, intensos, me atravessavam como se eu fosse feita de vidro. Senti um arrepio subir pela espinha, uma onda de calor que me fez apertar as pernas, involuntariamente. Meu Deus, pensei, o que eu tô fazendo aqui? Mas lá no fundo, bem no fundo, uma vozinha teimosa sussurrava, deixa acontecer. O calor parecia aumentar a cada segundo, grudando a minha blusa fina na pele. Ele se aproximou devagar, cada passo ecoando na madeira da varanda como uma batida de tambor no meu peito. O ar ficou denso, carregado de uma eletricidade que eu não conseguia explicar. Seus dedos roçaram no meu braço quando ele estendeu a mão, oferecendo um copo de suco de laranja. A fruta colhida ali mesmo no pomar atrás da casa tinha um cheiro doce, quase obsceno. Aceita? Perguntou, a voz ainda rouca, mas agora com um toque de gentileza que me desarmou. Peguei o copo, meus dedos tocando os dele por uma fração de segundo. Aquele toque breve foi como uma faísca, incendiando algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Será que ele sentiu também? Será que viu o tremor na minha mão, a forma como meus lábios se abriram num suspiro involuntário? Vocês já sentiram isso? Aquela atração instantânea, primitiva, que te faz esquecer de tudo, menos da pessoa à sua frente? Dê um like se você já se sentiu assim, dominada por um desejo que te pega de surpresa, te vira do avesso. Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa história, porque acredite, ela só está começando. A fazenda era enorme, um labirinto de corredores escuros, quartos com cheiro de mofo, e móveis antigos que pareciam guardar segredos de gerações. Eu estava lá para aprender sobre agricultura orgânica, um estágio de verão que parecia a oportunidade perfeita para escapar da cidade, grande e me reconectar com a natureza. Mas desde o primeiro dia, a presença dele, o fazendeiro silencioso e enigmático, me perturbava. Ele era a própria antítese da minha vida urbana, agitada e superficial. E, no entanto, algo nele me atraía, como uma mariposa para a chama. Minha avó sempre dizia, a vida é muito curta para negar seus desejos, menina. E ali, naquele lugar isolado, cercada pelo silêncio da natureza e pela intensidade do olhar dele, eu comecei a entender o que ela queria dizer. O choque inicial e a promessa ousada. Só vou parar quando sair a última gota. A voz rouca do fazendeiro ecoou no celeiro, o cheiro de feno seco e madeira velha me envolvendo como um abraço. Quente. Meus 18 anos pareceram tão frágeis, tão inexperientes diante daquela promessa ousada. Um choque percorreu meu corpo, um arrepio que começou na nuca e desceu até a ponta dos dedos dos pés. O frio da madrugada contrastava com o calor que subia pelo meu rosto, que eu sabia estar completamente corado. As palavras dele, carregadas de um duplo sentido que eu não conseguia ignorar, ficaram pairando no ar, como uma névoa densa. Meu Deus, pensei. O que ele quer dizer com isso? Mas outra parte de mim, uma parte escondida, selvagem, já começava a imaginar, a fantasiar com o significado daquela promessa. Uma vontade secreta de descobrir, de sentir na pele o que aquelas palavras significavam, pulsava dentro de mim. Será que eu teria coragem de ir até o fim? De me entregar àquele mistério, àquele homem que me intimidava e me fascinava ao mesmo tempo? A tensão no ar e a curiosidade crescente, o cheiro de feno e terra úmida se misturava ao suor dos cavalos, criando uma atmosfera pesada, carregada de expectativa. O bafo quente dos animais roçava no meu rosto enquanto eu os ajudava a escovar, sentindo o músculo firme de seus corpos sob minhas mãos. Cada movimento dele, do fazendeiro, era preciso, econômico, como se ele fizesse aquilo há séculos. A camisa dele, colada ao corpo pelo suor, delineava os músculos das costas, fortes e definidos. Eu tentava disfarçar, olhar para outro lado, mas meu olhar voltava sempre para ele, como se fosse atraído por um ímã. Será que ele percebia? Será que sentia o meu olhar queimando em suas costas? Vocês conseguiriam disfarçar? Curtam e se inscrevam para descobrir o que acontece a seguir, porque a temperatura aqui no celeiro está só esquentando. O celeiro antigo, com suas vigas de madeira escura e ferramentas penduradas, testemunhava em silêncio a minha iniciação.
Eu, a aluna ambiciosa, disposta a aprender tudo sobre a vida na fazenda, mesmo as lições mais proibidas. O cheiro de feno e serragem, misturado ao suor dos cavalos e ao aroma amadeirado do corpo dele, impregnava o ar, criando uma atmosfera densa, quase palpável. A luz do sol que entrava pelas frestas das paredes de madeira projetava sombras dançantes no chão de terra batida, transformando o celeiro num palco para um drama que eu ainda não entendia completamente. Lembrava do conselho da minha avó: a vida é curta demais para não provar todos os frutos. E ali, naquele lugar rústico, com o coração batendo forte no peito, eu me sentia pronta para colher o fruto mais proibido, mais intenso, mais saboroso de todos. Fur. A consumação no celeiro e a entrega ao desejo. As mãos calejadas do fazendeiro me guiaram, firmes e experientes. A ponta dos seus dedos ásperos roçaram de leve na minha cintura, subindo lentamente pelas minhas costas, me fazendo arrepiar. A promessa inicial: só vou parar quando sair a última gota, ecoava na minha mente, pulsando no ritmo acelerado do meu coração. Cada toque, cada roçar da sua pele na minha acendia um fogo dentro de mim, um calor que se espalhava por todo o meu corpo. Ele me puxou para perto, colando seu corpo no meu. Senti a textura áspera da sua camisa contra a minha pele, o calor que emanava do seu peito. Seus lábios encontraram os meus num beijo que era ao mesmo tempo suave e intenso, explorador e possessivo. O gosto de terra e suor se misturava ao sabor doce da laranja que ele havia me oferecido horas antes, criando uma combinação inebriante. Me entreguei ao turbilhão de sensações, descobrindo prazeres que jamais imaginei. O gemido rouco dele ecoava no celeiro, misturando-se aos meus suspiros. Suas mãos, que antes pareciam tão rudes, agora me acariciavam com uma delicadeza surpreendente, explorando cada curva do meu corpo. A madeira áspera das paredes do celeiro arranhava minhas costas enquanto ele me pressionava contra elas, intensificando ainda mais o prazer. O cheiro de feno seco e o calor dos nossos corpos criavam uma atmosfera intoxicante, um casulo de sensações onde só existíamos nós dois. Seus dedos deslizaram pela minha pele, traçando caminhos de fogo que me levavam cada vez mais perto do limite. O mundo lá fora deixou de existir. Havia apenas o calor do seu corpo, o ritmo da sua respiração, a intensidade do seu olhar. E a promessa, sussurrada em meu ouvido, se cumprindo a cada toque, a cada gemido, a cada gota de suor que escorria pela minha pele, descobrindo meu próprio poder e a força do meu desejo. O calor do feno sob meu corpo, o cheiro da terra úmida, o gosto da minha própria respiração ofegante. A experiência no celeiro com o fazendeiro me transformou, revelando uma força e uma sensualidade que eu desconhecia. As mãos calejadas que me guiaram, a promessa ousada que se cumpriu, a intensidade do nosso encontro, tudo isso deixou uma marca em mim. Sinto que uma parte de mim ficou para trás naquele celeiro, entrelaçada com o cheiro de feno e suor, com o calor do corpo dele, e uma nova parte nasceu, mais forte, mais segura, mais consciente do meu próprio desejo. Não era mais a menina ingênua que havia entrado naquele celeiro. Descobri que o prazer pode ser intenso, avassalador, e que a entrega pode ser libertadora. Descobri o poder que existe em me entregar ao desejo, em quebrar as regras, em explorar os limites do meu próprio corpo, e descobri que a vida, como minha avó dizia, é curta demais para negar os desejos do meu coração, por mais proibidos que pareçam. A marca da experiência e o despertar da minha sensualidade. Aquela noite no celeiro me marcou para sempre. Aquele encontro, a mistura de medo e excitação, o calor dos nossos corpos, os sussurros roucos no meu ouvido, tudo ficou gravado na minha memória, como uma tatuagem na alma. Descobri uma força dentro de mim que eu não conhecia. Um desejo que pulsava, intenso e incontrolável. A inocência ficou para trás, no pó do celeiro, e em seu lugar nasceu uma mulher que sabe o que quer, que não tem medo de sentir, de se entregar ao prazer. Deixem seus comentários sobre o que acharam dessa história. Inscrevam-se para mais narrativas como essa. Afinal, a vida é muito curta para não se entregar às chamas do desejo. O sabor proibido do conhecimento, o gosto da liberdade e da transgressão ficou gravado em mim. Aquele encontro no celeiro com o fazendeiro foi um despertar, um mergulho em sensações desconhecidas, um romper com as barreiras da minha própria inocência. A intensidade do olhar dele, o toque das suas mãos calejadas, as palavras roucas sussurradas no meu ouvido, tudo isso ficou marcado em mim, como um selo, uma lembrança indelével de um prazer que transcendeu o físico.
Descobri a força do meu próprio desejo, a coragem de quebrar regras, a liberdade de me entregar ao que me faz sentir viva. E esse sabor, o sabor proibido do conhecimento, da transgressão, da minha própria sensualidade despertada, é algo que levarei comigo para sempre. Compartilhe nos comentários o que você achou dessa história. Inscreva-se no canal para mais narrativas que exploram os limites do desejo e da paixão. Afinal, a vida é muito curta para não se entregar à intensidade do momento, ao sabor inebriante da liberdade, à força da experiência e o despertar dos sentidos. Aquela noite descobri que o prazer pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. O celeiro, com seu cheiro de feno e terra, com a madeira áspera sob minha pele, se transformou num templo de sensações. As mãos calejadas do fazendeiro, que antes me intimidavam, agora despertavam em mim uma onda de calor, um desejo que eu jamais havia experimentado. Aquele encontro tão proibido, tão intenso, me mostrou que a vida pode ser muito mais do que eu imaginava. Despertei para uma nova realidade, onde meus sentidos estavam aguçados, onde o prazer não era mais um tabu, mas uma força vital, pulsante, que me conectava com a minha própria essência. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Inscrevam-se no canal para mais narrativas que exploram a intensidade do desejo e a beleza da descoberta. Afinal, a vida é uma dança sensual, e a gente só precisa aprender a se entregar ao ritmo. O suor ainda umedecia minha pele, misturado ao cheiro de feno e terra. O celeiro, que momentos antes tinha sido palco de uma dança frenética de corpos e gemidos, agora parecia estranhamente silencioso, como se estivesse prendendo a respiração junto comigo. Meus dedos ainda formigavam, meus lábios ainda úmidos pelo beijo dele, o fazendeiro. Olhei para minhas mãos, agora marcadas pelas suas, e um sorriso lento se formou no meu rosto. Não era um sorriso de vergonha ou arrependimento, mas de descoberta. Descobri que meu corpo era capaz de sentir prazeres que eu jamais imaginei, que a entrega podia ser tão libertadora quanto assustadora, e que algumas lições, por mais proibidas que sejam, valem a pena ser aprendidas. O suor na minha pele, misturado ao cheiro de feno e terra, era como um perfume, uma lembrança indelével daquela noite no celeiro. Aquele encontro com o fazendeiro, a princípio tão assustador, se transformou numa experiência transformadora. Descobri em mim uma força, uma sensualidade que eu desconhecia. A promessa ousada: só vou parar quando sair a última gota, que antes me intimidava, agora ecoava em mim como um mantra, um símbolo da minha própria libertação. Aprendi que o prazer pode ser intenso, avassalador, e que a entrega, por mais assustadora que pareça, pode ser o caminho para a descoberta de si mesma. Aquele celeiro com suas paredes ásperas e seu cheiro de terra úmida se tornou o palco do meu despertar. O lugar onde deixei para trás a menina ingênua e me transformei na mulher que sou hoje. Uma mulher que conhece o próprio desejo, que não tem medo de sentir, de explorar, de se entregar à intensidade do momento. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Compartilhem suas próprias experiências, seus desejos secretos, suas fantasias mais ousadas. Afinal, a vida é muito curta para não se entregar às chamas da paixão, para não explorar os labirintos do prazer. Inscrevam-se no canal para mais narrativas que celebram a sensualidade, a liberdade e a descoberta do próprio desejo. E lembrem-se, a verdadeira beleza está na coragem de se entregar, de se permitir sentir, de viver cada momento com intensidade. Porque, como o fazendeiro me ensinou naquela noite, a vida é feita de gotas, e cada uma delas deve ser saboreada até a última.